as questões fronteiriças e a política territorial. Os amargos ensinamentos da dura lição do Acre impulsionaram o Rio Branco a acelerar a solução das restantes controvérsias fronteiriças, segundo o seu auxiliar próximo, Araújo Jorge. O pragmatismo realista de Paranhos conduziu-o a abordar cada problema na sua especificidade própria, sem se prender por princípios absolutos. Já vimos como na questão acreana, a primeira de sua gestão, 1903, não hesitou em romper com a interpretação invariável do governo brasileiro durante 35 anos no Império e na República. No último de seus atos sobre limites, a retificação da fronteira com o Uruguai, em 1909, tomou a iniciativa de abandonar um tabu que favorecia o Brasil, o da perpetuidade dos tratados de fronteira e dos atos jurídicos perfeitos. A variedade das abordagens caso a caso não impede, contudo, o discernimento de algumas tendências gerais. A primeira reside no critério metodológico de preferir a negociação a outros meios de solução. Sua preferência pela negociação era qualificada pelo senso prático da realidade. Não aceitou a pretensão do Peru a respeito do Acre, tampouco julgou viável a fórmula aventada pelo Uruguai e a Colômbia de uma negociação coletiva de fronteira, reunindo do lado contrário ao brasileiro todos os hispânicos herdeiros do Tratado de Santo Ildefonso. Apesar das vitórias pessoais nos arbitramentos contra a Argentina, Palmas, e França, Amapá, e dos mais de 30 acordos do gênero que assinou, nunca mais recorreu a esse método após a decepção no caso da fronteira com a Guiana Inglesa, confiada ao rei da Itália. Opinou então num artigo sem assinatura que, abre aspas, o arbitramento sempre é eficaz. Pode a causa ser magnífica, o advogado inigualável e, como é o caso, ter-se sentença desfavorável. Só devemos recorrer à arbitragem quando for de todo impossível chegarmos a um acordo direto com a parte adversa. Fecha aspas. Bem, se você gosta desse tipo de leitura, se para você faz sentido ir escrevendo enquanto a gente lê, está convidado para o nosso curso de leitura, né? A gente vai ler as principais obras do concurso do Itamaraty para você escrever. O que você acha? Eu já vou dar as ênfases adequadas, chamar atenção para os pontos adequados, mas basicamente vou me concentrar e me ater a fazer as leituras. Porque com as leituras você consegue se desenvolver melhor naquilo que importa para o concurso. O meu olhar já está treinado, já são 8 anos de prova, e fazendo essas leituras eu percebi que com a experiência das ênfases adequadas, do tom adequado, do sentido adequado do texto, o aprendizado é mais acelerado. Então, se você conseguiu entender como eu leio, se você conseguiu captar do que se trata a posição do Rio Branco, nesse caso aqui das questões fronteiriças, você tem tudo para gostar do nosso curso de leitura e perceber o que é importante na leitura de cada matéria. Depois que você fizer o curso, você pode fazer essas leituras de forma autônoma, você mesmo, dando ênfase para aquilo que importa em cada tema, em cada matéria, em cada assunto, em cada banca. O que você vai ganhar no curso de leitura é a ênfase, a nuance, aquilo que verdadeiramente importa num curso para o concurso de diplomacia periférica. O que eu acho que vai fazer mais sentido para você é se você fizer o curso de leitura de cada uma das matérias em separado. Por quê? Esse curso de leitura de História do Brasil, por exemplo, História do Brasil inclui política externa brasileira. Ele anota, ele observa, ele ressalta questões importantes para a banca examinadora de História. Não é para a banca examinadora de Economia nem de Geografia. E às vezes pode ser que a gente tenha que ler o mesmo livro para matérias diferentes e dar realces diferentes dentro do mesmo livro. Vou dar um exemplo para vocês. Um livro que a gente precisa muito ler é Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. Ele está ali, deve estar ali. Não estou vendo, mas ele está por aí.
O livro de Celso Furtado, ele é um livro que está em pelo menos três matérias e se bobear numa quarta. Formação Econômica do Brasil está em Economia, na parte de Economia Brasileira. Formação Econômica do Brasil está em História do Brasil. Formação Econômica do Brasil pode vir na segunda fase de redação. Tudo com nuance e observação diferente. Eu tenho que ler um jeito próprio para essa matéria, um jeito próprio para essa matéria, um jeito próprio para essa matéria. E aí faz sentido eu ler para vocês com a nuance que deve ser dada. Aqui em HB, vou continuar o texto. A decepção com o arbitramento. A questão do pirara entre o Brasil e a Inglaterra, que são os limites com a Guiana Britânica. A divergência com a Grã-Bretanha era mais complicada do que os arbitramentos de Palmas e Amapá, nos quais a defesa estivera a cargo do Barão do Rio Branco. As dificuldades adicionais provinham não apenas de que a adversária era a potência hegemônica mundial, mas porque os títulos invocados pelo Brasil pareciam menos seguros. Os títulos invocados pelo Brasil pareciam menos seguros. Por estarem conscientes do risco, muitos estadistas brasileiros, inclusive o Barão, teriam preferido resolver a pendência por negociação direta, solução que se frustrou quando Campos Salles rejeitou a proposta inglesa de compromisso, julgada aceitável por Rio Branco e Nabucco. Assessorado por pequeno grupo, Nabucco redigiu em francês, quase sozinho, os 18 tomos de memória entregue ao árbitro em 1903, mais tarde publicada sob o título de O Direito do Brasil. Escolhera-se como árbitro o jovem rei da Itália, Vítor Emanuel III, que iniciava sob auspícios favoráveis um reinado de mais de 45 anos que se apagaria na tragédia do fascismo e da Segunda Guerra Mundial. Emitido em junho de 1904, o laudo julgava que nenhuma das partes havia demonstrado de forma completa os direitos alegados, resolvendo dividir entre elas o objeto do litígio. O critério geográfico adotado na partilha terminou por favorecer o Reino Unido, com algo mais de 19 mil quilômetros quadrados e um pé na bacia amazônica, contra 13 mil quilômetros quadrados para o Brasil. Não chegava a ser uma catástrofe. Cotejado, todavia, com as vitórias cabais e indiscutíveis de Rio Branco, o desfecho possuía maior sabor de derrota, e assim foi sentido pelos contemporâneos e pelo próprio advogado, que exclamaria dramaticamente, abre aspas, será a causa da minha morte. Em análise pormenorizada do problema, José Teodoro Mascarenhas Menck ressalta que o litígio do Pirara diferia fundamentalmente das arbitragens precedentes. Essas consistiam principalmente em, abre aspas, identificar com precisão os acidentes geográficos que haviam sido escolhidos em tratados coloniais como limites, enquanto o litígio do Pirara versou sobre quem havia legitimamente ocupado o território contestado, fecha aspas. Em outras palavras, as questões de Rio Branco limitavam-se a um problema histórico-geográfico, ao passo que a de Nabucco era sobretudo jurídica, sendo assim tratada pelo advogado brasileiro. E aí? Essas são as leituras de história política externa do Brasil. Acho que é importante você ir se apropriando dos pontos que importam, dos textos que importam. Se a leitura para você pareceu aprazível, é essa leitura que eu faço no curso. Eu já li essa obra algumas vezes, então eu vou ler apenas os pontos que eu julgar importantes, julgar passíveis de cair na prova. É claro que eu vou acertar 80%, 90% dos pontos do livro, mas não vou acertar todos. O importante é que você ganhe tempo, coloque na velocidade 2, se for o caso, estude outras coisas e ganhe tempo para poder fazer mais exercícios também, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Deixa eu apresentar o livro que eu estava lendo, caso você tenha interesse em adquiri-lo nas melhores livrarias. Realmente é um livro, bibliografia do concurso, do Rubens Recupero, né? A Diplomacia na Construção do Brasil. Ele é um compilado, portanto ele é útil na primeira fase do concurso. Há outros compilados também bastante úteis, mas esse é o de produção mais recente. Esse é o que está melhor atualizado, esse é o que está melhor escrito também. A redação dele é melhor. Então eu, de fato, recomendo
que você adquira, porque você vai usar ele muitas vezes, tanto na primeira fase quanto como introdução para a terceira fase, tá bom? É esse o convite que eu faço para você. Se você se interessou pelo curso de leitura, preencha o nosso cadastro que eu vou deixar aqui no link da descrição. Até o próximo vídeo.